Por favor, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Eu quero trazer uma mensagem intitulada Evangelismo, o Grande Chamado, que é a sexta mensagem da série Evangelismo, Propósito Principal. As outras mensagens estão em nosso site e podem ser acessadas. Mateus capítulo 4, versículos 19 e 20. A preciosa palavra de Deus nos diz: E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém. O Senhor Jesus, irmãos, estava iniciando o seu ministério. Ele esperou pacientemente que chegasse a sua hora. E agora ele estava com 30 anos de idade e ele deixara o trabalho da carpintaria e já havia começado o seu ministério público de pregação do Evangelho. Primeiro, nós sabemos que ele foi até ao Rio Jordão. E mesmo ele sendo o Santo Filho de Deus, um homem que não conheceu o pecado, ele se submeteu ao batismo do arrependimento de João Batista. Logo após Jesus sair da água, houve uma solenidade em 3 fases. Primeira, os céus se abriram. Segunda, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E terceira, ecoou do céu uma voz que disse: Este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. Depois, Jesus foi para o deserto com o objetivo de fazer um jejum. E ali, nós sabemos a história que ele foi assediado por Satanás. São os primeiros versículos do mesmo capítulo 4. O objetivo de Satanás era enganar Jesus, assim como ele havia enganado Adão e Eva lá no início de tudo. Nós já podemos tirar daqui uma grande lição. Qualquer um que se propor a realizar algo útil para o reino de Deus vai enfrentar o assédio, a bajulação, a sedução e as tentações do inimigo. É uma coisa que nós precisamos estar conscientes, irmãos. O objetivo do diabo é fazer com que você e eu nos desviemos do propósito de Deus para as nossas vidas. E para isso, Satanás vai nos oferecer propostas aparentemente irrecusáveis. Como enfrentar isso? Como nós podemos detectar de que uma proposta, uma grande proposta, algo irrecusável, não é uma bênção de Deus, é uma oferta de Satanás? Eu vou dizer para os irmãos que só com as nossas experiências, com a nossa observação, nós não vamos conseguir detectar se algo é
da parte de Deus ou é da parte de Satanás. Somente com discernimento espiritual. Agora, aquele que é espiritual, está escrito, ele compreende todas as coisas. Ele vê aquilo que está oculto, aquilo que está, digamos, não apenas nas entrelinhas, mas está mais escondido do que nas entrelinhas. Aquele que é espiritual, ele discerne bem, exatamente, corretamente todas as coisas. E o mesmo Espírito Santo que nos dá a mansidão de uma pomba, o mesmo Espírito Santo nos dá a prudência de uma serpente. Glória a Deus! E nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá poder, nos dá coragem para detectar as astutas ciladas do maligno. E não só detectar, ele nos dá coragem para partir para o combate. Glória a Deus! O crente não vê as astutas ciladas do maligno e corre. O crente parte para o combate. O crente desarma a bomba. Ele desarma a bomba. Ele não sai correndo para que a bomba exploda e ainda o alcance. Ele vai lá e desarma a bomba. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. E está escrito que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Eu já tenho falado algumas vezes aqui, irmãos, e continuo impressionado com isso. O poder de Deus é muito grande. O poder de Deus disponível para a igreja é muito grande. Eu acredito que nós, às vezes, não temos dimensão do que é este poder que Jesus falou: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E eu tenho falado várias vezes que o projeto de Deus é que os demônios tenham medo e tenham vergonha de nós. Medo e vergonha de nós. Vamos inverter, irmãos. Vamos inverter esse pensamento. Eles é que precisam ter medo e ter vergonha de você. Por quê? Os demônios precisam ter medo e vergonha de nós. Os irmãos sabem que os demônios foram anjos que, na sedução de Lúcifer, eles foram seduzidos. A terça parte dos anjos do céu. Lúcifer seduziu com as suas palavras, com as suas promessas. E estes anjos foram expulsos do céu. E eles estão nesse ambiente que a Bíblia chama de lugares celestiais, porque não é na terra, pisando na terra, e não é no céu. Agora, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, e versículo 3, o seguinte: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Todos aqueles que, porventura, já compareceram como culpados perante um juiz, com algum tipo de culpa, sabem o quanto é difícil encarar esse juiz, sabendo que esse juiz haverá de algum momento julgá-lo, e encarar esse juiz face a face, olho no olho.
Você precisa ter esta convicção de que você está constituído por Deus para julgar os anjos. No futuro, nós vamos compor o tribunal que haverá de julgar os anjos. É por isso que esses demônios, esses seres inferiores, eles precisam respeitar um servo e uma serva de Deus que se assentará no tribunal para julgá-los. Se assentará no tribunal para julgá-los. Aleluia. Então, irmãos, Jesus foi para Nazaré. Jesus foi criado, conforme nós sabemos, quando ele voltou do Egito. Ele foi para Nazaré e ali ele cresceu e viveu até os 30 anos, onde José tinha a sua carpintaria. E Jesus então foi para Nazaré. A Bíblia diz que era um dia de sábado e ele foi para a sinagoga. E entregaram a ele o livro do profeta Isaías, para que ele lesse em voz alta para todos. E quando ele abriu o rolo, caiu no hoje capítulo 61 de Isaías, que começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando Jesus fazia essa leitura, a Bíblia diz que todos fitaram os seus olhos nele. Glória a Deus! E após a leitura, ele começou a pregar. E as suas primeiras palavras foram: hoje se cumpriu esta escritura no meio de vós. E ele continuou falando, revelando a si mesmo como o Filho de Deus, como o Messias profetizado no Antigo Testamento. Lucas capítulo 4, versículo 29 a 30, diz que os homens de Nazaré ficaram enfurecidos com as palavras de Jesus, e eles se levantaram e expulsaram Jesus da cidade. O objetivo deles era empurrar Jesus de um lugar alto para que Jesus se precipitasse na terra. Mas o Senhor Jesus não veio para ser degolado por Herodes. Ele não veio para ser apedrejado. Ele não veio para cair de um lugar alto e precipitar-se no chão. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. Ele veio para realizar a obra do Calvário, dando a sua vida. Ninguém poderia tirar a sua vida. Ele diz: espontaneamente eu dou a minha vida. Então Jesus deixou Nazaré, e quando ele saiu da cidade, ele sacudiu a poeira dos seus pés. Conforme Mateus capítulo 10, versículo 14, o ato de sacudir o pó dos pés foi um testemunho contra aquela cidade e contra aquelas pessoas que não quiseram ele ali. Nazaré foi o primeiro lugar que rejeitou Jesus, e por isso essa cidade foi rejeitada por ele. Nós não podemos, irmãos, dourar a pílula. Deus é amor, mas Deus é também justiça. E Deus, ele remove a sua graça do meio daqueles que o desprezam. Não que o desprezam por ignorância,
porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas aqueles desprezadores do Senhor Jesus, desprezadores da sua palavra, desprezadores do Espírito Santo, desprezadores da igreja, simplesmente desprezadores, de acordo com a Bíblia, eles vão pagar um preço muito caro por suas atitudes. E é muito grave isso, porque a Bíblia diz que desde logo eles se tornam pessoas abandonadas por Deus, entregues a maus desejos. Uma coisa muito triste. Provérbios capítulo 13, versículo 13 diz: quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. Romanos capítulo 1, do versículo 21 em diante, fala de homens que mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, com seus pensamentos levianos, com seus pensamentos inconsequentes, com seus pensamentos imprudentes, irresponsáveis, os seus corações se tornaram endurecidos, eles se autoproclamaram sábios, e a Bíblia diz que eles perderam o bom senso e passaram a adorar ídolos. Você sabe o que acontece com essas pessoas? É uma coisa muito triste. Nós precisamos ter muito cuidado quando alguém está contando uma piadinha indecente, uma piadinha que menospreza o poder de Deus, a graça de Jesus Cristo, que menospreza os dons espirituais. Isso não é brincadeira, não. Existem coisas que estão fora de pilhéria, existem coisas que estão fora de brincadeiras, existem coisas que estão fora de chacotas e de piadas. Não se faz piadas com o poder de Deus, com a salvação, com o dom da profecia. Não tem esse negócio de chegar para alguém brincando, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse, quando está querendo fazer uma brincadeira. Isso é uma coisa muito grave. Eu vou ler isso com muito respeito. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as suas vontades pecaminosas, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Vamos ser prudentes e vamos ser sábios, irmãos. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus não está perguntando se você é fraco ou é forte, como nós estudamos na nossa escola dominical no outro domingo passado. O que é que deve então estar definido? O que deve estar definido é se você honra a Deus, mesmo com as suas fraquezas. E eu quero dizer, se você honra a Deus, mesmo com as suas fraquezas, sejam elas em qualquer área da vida, é claro que você vai procurar a santificação, vai procurar obediência à palavra do Senhor. Mas eu quero lhe dizer hoje, para desfazer a mentira do diabo que tem falado na sua cabeça, se você honra a Deus, mesmo com as suas fraquezas, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos, Deus vai lhe fortalecer, vai fortalecer a sua fé, Deus vai lhe dar um futuro, Deus vai renovar a sua esperança. Se você
honra a Deus, ele está dizendo: honrarei aqueles que me honram. Então, irmãos, aquele povo desprezou Jesus. Jesus saiu da cidade, sacudiu a poeira dos seus pés, das suas sandálias, e ele foi habitar em Cafarnaum, que era uma cidade no chamado à beira do mar da Galileia, uma cidade marítima, todavia muitos quilômetros distantes de Nazaré. E em Cafarnaum, Jesus foi muito bem-vindo. E aqui nós já podemos tirar uma outra grande lição, que é a seguinte: se alguns para quem nós falamos do Evangelho rejeitam a Cristo, outros receberão o Evangelho de braços abertos e serão eternamente agradecidos. Quem de nós que conheceu Jesus por meio de um amigo, que não somos eternamente agradecidos a esse amigo que nos levou, ou a essa amiga que nos levou até Jesus, que nos apresentou Jesus e que apresentou Jesus para nós? Então Jesus começou a pregar e a chamar aqueles que seriam os seus discípulos. De acordo, irmãos, com os historiadores, a Galileia era uma parte mais remota, mais no interior da nação. Os habitantes eram pessoas menos educados, menos refinados. A própria linguagem deles era uma linguagem grosseira, inclusive o modo de falar deles já indicava de onde eles eram. Os irmãos lembram lá quando a criada conversou com Pedro, falou: o seu modo de falar, você fala igual eles, você é um caipira como eles. Mas mesmo assim, Jesus foi ali, naquela região remota, escolher aqueles homens iletrados, aqueles homens analfabetos. Porém, depois de 3 anos com ele, aqueles homens seriam, podemos dizer, os primeiros ministros do seu reino. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas que não são, as coisas que são desprezadas. Deus escolhe essas coisas para confundir as que são, para confundir aquelas aplaudidas, para confundir as sábias. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos a chamada de 2 pares de irmãos de sangue: Pedro e André, que eram irmãos, e Tiago e João, que também eram irmãos de sangue. De acordo com João capítulo 1, versículos 40 e 41, os 2 primeiros, Pedro e André, e também provavelmente os 2 últimos, Tiago e João, já tinham conhecido a Cristo anteriormente a esse chamado que nós lemos há pouco tempo. Porém, agora com essa chamada, Jesus dizendo a eles: vinde após mim, ou sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus agora estava chamando eles para um relacionamento mais íntimo, mais direto, mais frequente. Antes, eles tinham seguido a Jesus como discípulos normais, mas agora eles deviam entender que aqueles que seguem a Cristo também seguem a sua chamada, o seu propósito, na conquista de pessoas para o reino de Deus. Então, o que nós temos que entender é que quando Jesus disse-lhes: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem,
o Senhor Jesus estava dando ao mesmo tempo um comando, uma ordem e uma promessa. Sigam-me. É uma palavra de comando. E eu os farei pescadores de homens. É uma palavra de promessa. É uma nomeação. É uma capacitação para atrair homens e mulheres para o reino de Deus. Aleluia. Realmente, quando o Senhor nos chama, Ele começa a nos dar dons. E Ele começa a colocar tesouros em vasos de barro. Vasos frágeis, vasos que podem rachar. Vasos que por vezes precisam ser reformados. Não apenas remendados, mas precisam ser amassados. E tomar esse barro novamente e fazer um novo vaso. Porém, Ele coloca tesouros dentro de vasos de barro. E todos aqueles que responderem sim ao chamado de Cristo, nós precisamos entender isto com muita clareza. Todos aqueles que disserem sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, receberão dons e capacitações sobrenaturais. Aqui, irmãos, está o núcleo desta mensagem. Se estamos seguindo a Jesus, seremos pescadores de homens. E agora, se nós estamos seguindo a Jesus, mas não somos pescadores de homens, como vamos entender isto? Se nós estamos seguindo a Jesus e não somos pescadores de homens, não estamos seguindo a Jesus, pelo menos, como Ele planejou. Pode ser que nós estamos seguindo a Jesus como Pedro, em Marcos capítulo 14, versículo 54, que seguia a Jesus de longe. Seguia a Jesus, mas seguia sem comprometimento. Seguia sem dar a cara para bater. Glória a Deus! Na noite em que o Senhor Jesus foi traído e preso, Pedro seguia-o de longe. Aqui é um grande perigo, irmãos. Porque o diabo tem sugerido a muitas pessoas para que sigam a Jesus de longe. Ele não diz, não siga a Cristo. Não. Ele diz, siga de longe. Não precisa tanto fanatismo. Não precisa tanto comprometimento. Basta você ser um crente normal, um discípulo normal. Aleluia. Seguir a Jesus sem muito comprometimento. Essa é uma das ideias que os demônios plantam nas mentes de muitos crentes. Siga a Jesus de longe. Os irmãos se lembram quando Moisés foi falar com Faraó a respeito de ir para o deserto adorar o Senhor? Ele disse, podem ir. Podem ir. Só não vão longe. Não vão muito longe. E também não levem as crianças, não levem os idosos e não levem os seus bens. Podem ir adorar ao seu Deus, mas não vão muito longe. Não precisa tudo isso. Você tem que ser um crente normal. Eu conheço alguns. Olha, não fica com esse fanatismo todo de Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Você precisa saber que quando Jesus nos chamou, desde aquele momento,
Ele começou a nos dar dons espirituais. Ele começou a nos dar capacidades espirituais, capacitações sobrenaturais. Porque o projeto dele é: vinde após mim, e eu farei de você pescadores de homens. Eu darei a você habilidades para que você possa atrair homens e mulheres para o meu caminho. Glória a Deus. É uma coisa tão grande, irmãos, que às vezes nós nem precisamos abrir a boca, o Senhor já está trabalhando na vida de alguém. Eu já tenho falado algumas vezes para rapazes e para moças: olha, quando alguém ficar olhando muito para você, não fique assim muito impressionado. Primeiro, que a pessoa pode ter miopia, não é verdade? Eu, por exemplo, tenho miopia, eu não tenho problema para ler, para leitura, mas eu tenho problema para enxergar longe, 4 graus. Então, se eu vou olhar para o irmão Cristóvão, eu vou ter que apurar assim, sem óculos. Então, primeiro, a pessoa pode ter miopia. Então, está olhando para você: está me achando bonito, está me achando bonita. Não, é miopia, problema nas vistas. Agora tem uma coisa. O Senhor Jesus disse: e eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Se Jesus está dentro de você, e Ele diz que não habita em templo feito por mãos humanas, mas Ele habita em templos que foram feitos pelas suas próprias mãos. Ele diz: eu e o Pai viremos e vamos morar dentro dele. Então as pessoas olham para você e dizem: o que será que ela tem? O que será que ele tem? Algo nele que me atrai, algo nela que me atrai. Oh, glória a Deus! O diabo tem enganado muitas pessoas, dizendo: ele está gostando de você, ele está achando você muito atraente, é atração sexual. Não, não deixe o diabo te enganar. Ele não está olhando para você, ele está olhando para o Cristo que está dentro de você. Oh, glória a Deus! Quando o Senhor nos chamou, Ele começou a colocar tesouro nesse vaso de barro. Oh, é um vaso de barro, um vaso que precisa de proteção, um vaso que é frágil, um vaso que precisa de muito cuidado. Mas mesmo assim, Ele disse: eu coloco tesouro dentro de vasos de barro, para que a glória seja minha. Aleluia, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos irmãos, não há espaço para discussão se o testemunho cristão é algo voluntário ou é algo obrigatório. Não há espaço para esse tipo de discussão. Esse é o tipo de discussão que está fora de discussão. Porque o testemunho cristão é algo consequente. Todo aquele que segue a Jesus, ele é feito pescadores de homens. É algo consequente e inevitável. Todos os seguidores de Cristo são capacitados para serem pescadores de homens. Obviamente, se Jesus está em seu coração, porque a palavra de Jesus foi: ide, ou enquanto você vá, testemunhe. Enquanto você vai, pregue. Enquanto você vai, fale do Evangelho. E se Jesus está em seu coração, Ele estará em suas conversas. Se Jesus não está então nas minhas conversas,
não vou dizer que ele não está no meu coração, mas pelo menos ele não está reinando na plenitude no meu coração. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 12 e versículo 34, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Assim eram os primeiros crentes, irmãos. Eles levavam Jesus em suas palavras. Por onde eles iam, eles falavam de Jesus. Jesus era o assunto das suas conversas. Jesus não era o principal assunto, Jesus era o único assunto. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: e eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então as pessoas diziam: Doutor Paulo, o senhor gostaria de falar sobre as pirâmides do Egito? Não. O senhor gostaria de falar sobre a sabedoria grega? Ele não. E sobre os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo? O senhor, que é um homem tão viajado, o senhor, que é um homem de tanta sabedoria, gostaria de falar sobre esse tipo de arquitetura? Já que naquela época a pessoa ia para os estudos e estudava todas as ciências. Não havia essa diferença entre as ciências do conhecimento humano. E Paulo diz: não, também não. Eu só quero falar de Jesus e quero falar da forma como ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. O meu assunto é Jesus crucificado. Eu não quero falar de nenhum outro tema. Então, irmãos, para aqueles irmãos da Galileia, o evangelho de Jesus era o único assunto. Eles não eram teólogos, numa época em que havia muito estudo de teologia, muitos estudos de teologia. Todas as crianças que iam para a escola começavam os seus primeiros aprendizados conhecendo teologia. Teologia, na época, era o ABC daqueles que entravam na escola, a teologia judaica. Eles não eram filósofos, numa época em que a filosofia helenística estava no seu auge, grandes pensadores, grandes oradores. As pessoas, a própria Bíblia diz que as pessoas buscavam sabedoria. Os gregos buscam sabedoria. As pessoas que queriam estar enturmadas, as pessoas que numa roda queriam ter um assunto para conversar, falavam de filosofia, falavam de sabedoria. Agora, enquanto isso, irmãos, aqueles evangelistas da Galileia, aqueles matutos, eles eram homens que ainda tinham o cheiro de peixe nas suas sandálias, porque os irmãos sabem que cheiro de peixe é difícil para sair. As mãos das mulheres que anunciavam o evangelho eram mãos calejadas, porque elas trabalhavam diariamente no fuso com o pelo de cabra e com a lã de ovelhas. As mãos daquelas irmãs não eram mãos delicadas e mãos sedosas, eram mãos com marcas de objetos cortantes, porque elas trabalhavam em tecelagens. Eram mãos encardidas pelo tingimento do couro e o tingimento do tecido.
O vocabulário daqueles irmãos não tinha o cultivo do vernáculo. Eles não se expressavam na língua culta com o emprego correto, semântico, adequado das palavras. Pelo contrário, como nós já falamos, eles eram pessoas analfabetas, eram pessoas rudes. E o próprio sotaque, como nós falamos, era um sotaque diferente dos judeus, da proximidade de Jerusalém, e de Jerusalém dos judeus do sul. Eram pessoas que não conheciam as regras de etiqueta social. Agora tem uma coisa. Quando eles abriam as suas bocas, as suas palavras eram palavras cheias de graça. Eram palavras que tinham o peso da glória de Deus. Eram palavras cheias, palavras da qual destilava o amor de Deus. Eu até pensei e fiz a seguinte anotação. Podemos dizer que quando eles abriam as suas bocas, as suas palavras exalavam uma mistura de perfume da rosa de Saron com o perfume do lírio dos vales. E quando eles falavam do evangelho, mesmo em lugares de densas trevas, uma nova luz brilhava, porque as suas palavras traziam o brilho de Jesus, que é a resplandecente estrela da manhã. E a Bíblia diz em Atos capítulo 4, que eles fizeram com que os seus ouvintes ficassem maravilhados quando viram que eles haviam estado com Jesus, porque eles tinham a marca de Cristo. Atos capítulo 4, versículo 13 diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas precisam saber que você é alguém que tem estado com Jesus. As pessoas precisam saber que você traz no seu currículo uma experiência sobrenatural de alguém que tem estado com Jesus. As pessoas precisam saber que você não é uma pessoa comum como as demais. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a igreja orou por 10 dias, 10 dias no cenáculo, esperando a promessa. E quando chegou o grande momento, nós conhecemos o sermão de Pedro. É um sermão, fiquei pensando muito nisso. É um sermão de aproximadamente 10 minutos e 3.000 almas foram salvas. Numa outra oportunidade, outro sermão, 5.000 almas foram salvas. E o relato de Atos capítulo 2, versículo 47, diz que mesmo em tempos de perseguição, aqueles irmãos louvavam a Deus e caindo na graça de todo o povo, a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. E Atos capítulo 6, versículo 7, Lucas diz que, em razão do evangelismo em Jerusalém, o número dos discípulos se multiplicava e muitos sacerdotes obedeciam à fé, embora eles fossem aqueles sacerdotes encarregados de profissionalmente realizar os ritos da velha aliança, eles obedeciam à fé. E o evangelho, irmãos, foi sendo disseminado. Por onde eles iam, eles falavam do evangelho. E eles saíram. E os perdidos entraram no caminho. E a igreja cresceu. Aleluia.
o que Deus fez com aqueles primeiros crentes, tanto em quantidade como também em qualidade, Ele pode fazer o mesmo conosco hoje aqui em Vila Nova. O poder do Espírito Santo, irmãos, no século 21, não é inferior ao poder do Espírito Santo no século I. A finalidade desse poder também não mudou, não é diferente. Nós não precisamos, todavia, irmãos, precisamos fazer o meia-culpa. E para isso nós não precisamos de grandes aprofundamentos para entendermos que tanto no nível pessoal, cada um de nós fazendo a obra de um evangelista, como também no nível coletivo como congregação, nós não estamos ganhando o mundo para Cristo, pelo menos como o Senhor projetou que o mundo conhecesse o Evangelho, a palavra de Deus. E eu fiquei pensando, irmãos, o século passado, o século 20, foi um século de grandes atrocidades. Eu separei duas delas, porque quem viveu nesse século viu Hitler assassinando 6 milhões de judeus. Viu Joseph Stalin assassinar de 20 a 60 milhões de pessoas do seu próprio povo. Coisas realmente horrorosas. Porém, irmãos, a maior atrocidade é que mais de 2 bilhões de pessoas na face da terra nunca ouviram falar de Jesus uma única vez. 2,8 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Cristo uma única vez. E outros tantos bilhões de pessoas, agora vamos falar aqui na nossa própria cidade e no nosso próprio país, nunca receberam um convite pessoal para aceitarem a Cristo. Não é que nunca ouviram falar de Cristo. Não é que não tenham acesso a Bíblias, acesso a igrejas, acesso a outros cristãos ou a cristãos. Mas nunca essas pessoas foram abordadas com a mensagem do Evangelho. E nunca foram convidados para que aceitassem a Jesus Cristo como Salvador. Eu quero fazer 2 perguntas embaraçosas para nós. 2 perguntas embaraçosas. A primeira: quanto tempo se passou desde que você trouxe alguém para Jesus Cristo? Vai pensando. Mas eu não posso fazer a pessoa aceitar Jesus? Então vem a segunda pergunta. Quanto tempo tem desde que você tentou levar alguém para Cristo? A salvação é para todos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? Escrevi errado aí. Em quem não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Se você está pensando que a pessoa vai chegar lá na sua casa e vai procurar aquela Bíblia que ela ganhou quando estava fazendo o 2º grau,
Ou quando estava na universidade, ele vai para, deixa eu procurar aquele Novo Testamento dos Gideões, vou ver o que Deus vai falar comigo. Ele e ela estão esperando você abrir a sua boca. E a sua boca vai pronunciar a palavra que está fechada, a palavra que está empoeirada lá na biblioteca dele ou na biblioteca dela. E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Queridos irmãos, nós podemos fazer grandes coisas, mas se nós não trouxermos alguém para Cristo, nós não estaremos realizando algo para a eternidade. Eu estou pregando esta mensagem por um desencargo de consciência. Nós vamos nos encontrar lá no céu. Mas eu não quero que depois você chegue para mim e fale: por que você não falou? Você ficou pregando lá tanto tempo, por que você não falou isso? Então, estou pregando esta mensagem para que eu não leve esta culpa no dia em que comparecer diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, para dar conta de cada uma das pregações que eu preguei ou que eu deixei de pregar. Nós podemos fazer grandes coisas, mas se não trouxermos alguém para Cristo, não estaremos realizando algo para a eternidade. Ganhar alguém para Cristo é a única coisa que eu posso fazer aqui e que você pode também fazer, que é para a eternidade. O louvor é importante? O louvor é importante, mas o louvor não é para a eternidade. Ganhar pessoas para Cristo, sim, é para a eternidade. Porque na eternidade, nós vamos ter uma voz absolutamente perfeita. E nós vamos louvar eternamente. Não é também a oração. Com certeza, a oração é vital para o crente, mas nós podemos fazer mais do que orar. Nós podemos arrebatar aqueles que estão presos nas garras de Satanás. Nós podemos arrebatar aqueles que já estão na antessala do inferno. A Bíblia diz: vá até a antessala do inferno e arrebatai alguns do fogo. Já é do fogo. Aleluia. A única coisa que nós podemos fazer de melhor aqui na terra, do que faremos no outro lado, é dizer para uma pessoa que ela precisa de Jesus, que Jesus é a salvação para a sua vida. Dizer para aquele que está sem Deus, sem paz, sem salvação, que hoje é o dia, que a salvação é algo prioritário, é algo urgente. Agora, a maioria de nós vai sempre estar ocupada fazendo alguma coisa para a igreja, na igreja. E nós podemos ficar ocupados fazendo um monte de coisas boas na igreja e para a igreja. Porém, tudo isso, se não tiver como resultado a salvação de almas, nós não estaremos aplicando de melhor forma o nosso tempo, as nossas habilidades, os dons espirituais que Deus outorgou a cada um de nós. Aí você pode dizer: olha, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não tenho o dom do evangelismo. A realidade, irmãos, é uma realidade única. Todos nós temos a responsabilidade de trazer os perdidos para que conheçam a Jesus como Salvador.
Isso significa que não importa quantas coisas boas nós estamos fazendo. Não importa quanto tempo nós passamos ocupado fazendo coisas na igreja ou para a igreja. Se nós não estamos trazendo um perdido para Jesus, nós estamos fazendo um serviço de segunda classe para o reino de Deus. E o chamado do Senhor Jesus é que nós estejamos fazendo um serviço de primeira classe para o seu reino. E qual é esse serviço de primeira classe para o reino de Deus? É pescar os perdidos. Porque ele disse: segue-me, vinde a mim, e vos farei pescadores de homens. Podemos dar cobertor para os perdidos, podemos dar carinho para aqueles que estão tristes e chorosos, podemos visitar os presos, podemos fazer campanha de oração. Porém, o serviço de primeira classe é trazer os perdidos para o reino de Deus. Se todos esses serviços tiverem como fundamento e objetivo alcançar os perdidos, eles se tornam serviços de primeira classe. Porém, se eles forem serviços que não tiverem resultados, eles continuarão serviços de segunda classe para o reino de Deus. Não importa quantas coisas boas nós estamos fazendo, se não estamos trazendo um perdido para Jesus, estamos fazendo um serviço de segunda classe. Eu creio que o Espírito Santo, irmãos, está nos convocando para levar a sério a nossa responsabilidade de trazer os perdidos para Jesus. Ontem e hoje também, eu fui olhar o obituário de Campinas. E eu fiquei pensando, essas 7 pessoas que morreram ontem, será que elas ouviram falar de Jesus? Sim. Porque aqui lê, ouve e tal. Mas será que algum dia elas foram abordadas, elas foram confrontadas para aceitarem ou rejeitarem o Filho de Deus? Porque a nossa pregação, ela tem que levar a pessoa a uma decisão pessoal. Ou ela aceita, ou ela rejeita. Aleluia. Eu olhei também, eu sempre olho aqueles que estão na câmara fria, cujos corpos não foram reclamados por parentes e por amigos. E é um bom número de pessoas aqui na cidade de Campinas que estão na câmara fria, alguns mais de um ano na câmara fria, esperando para serem reconhecidos os seus corpos. E eu fiquei pensando, será que essas pessoas tiveram oportunidade de fazer uma decisão? Será que alguém pregou para elas? Será que alguém levou uma palavra de salvação para que o Espírito Santo pegasse essa palavra e fizesse dessa palavra uma revolução no coração dessa pessoa? Será que nós perdemos a paixão, irmãos, para falar de Jesus? Qual é a nossa paixão? Qual é a nossa paixão no caminho do Senhor Jesus? Aleluia. É um paradoxo, né, irmãos? Porque a vida cristã, ela tem como ponto principal levar os perdidos
até Jesus. Este é o grande objetivo. Este é o objetivo principal. Eu creio que o Espírito Santo está nos desafiando, está desafiando a você e a mim, para que nós falemos de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Nós não vamos ser pessoas inconvenientes, porque o próprio Espírito Santo, ele abre as oportunidades. O Espírito Santo está aqui na terra. Você vai apenas falar a palavra, e o Espírito Santo é que realizará a obra de convencimento. Porque o Espírito Santo vai tomar esta palavra que saiu da sua boca e vai realizar algo poderoso no coração desse homem, dessa mulher, que recebeu uma palavra da parte de Deus por seu intermédio. Nós somos embaixadores de Cristo. E a Bíblia diz que quando nós falamos, é como se Deus pronunciasse. As suas palavras, elas estão carregadas do poder da glória de Deus para libertar os cativos. O Espírito de Deus é sobre você. Pai, sela estas palavras nos corações e nas mentes dos meus irmãos e das minhas irmãs. Também, Senhor, o meu coração. Eu preciso, Senhor, de um pouco mais de sede. Eu preciso, Senhor, de um pouco mais de disposição. Ó Senhor, e assim como eu, muitos dos meus irmãos e irmãs aqui presentes e outros à distância pela internet têm, Senhor, esse desejo latente em seus corações. Porém, Senhor, existe perturbações espirituais, perturbações psicológicas, perturbações ambientais que impedem, Senhor, que tem nos impedido de dar livre curso ao desejo e à paixão que temos de pregar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, libertando os cativos, desfazendo toda mentira de Satanás. Oh, aleluia, levando, Senhor, homens e mulheres à Tua presença para serem perdoados, para serem amados, para serem curados. Dá-nos, Senhor, as palavras de vida eterna. Dá-nos, Senhor, discernimento. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Dá-nos, Senhor, intrepidez. Remove, Senhor, todo medo, todo receio para falar a Tua palavra. Abre, Senhor, a porta da palavra. Abre, Senhor, a porta da palavra. Em nome de Jesus.